uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Sobre denominações e identidade. No início, quando Jesus ainda estava por realizar oficialmente seu ministério, como os discípulos que o seguiam, às vezes ele também participava de reuniões, cantava hinos, dava louvores e lia o Antigo Testamento no templo. Depois que ele foi batizado e se levantou, o Espírito desceu oficialmente sobre ele e começou a operar, revelando sua identidade e o ministério que ele deveria empreender. Antes disso, ninguém conhecia sua identidade e, além de Maria, nem mesmo João sabia. Jesus tinha 29 anos de idade quando foi batizado. Depois de concluído seu batismo, os céus abriram e uma voz disse: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo começou a dar testemunho dele dessa maneira. Antes de ser batizado aos 29 anos de idade, ele havia levado a vida de uma pessoa comum, comendo quando deveria comer, dormindo e se vestindo normalmente. E nada a respeito dele era diferente das outras pessoas. Claro que isso era apenas para os olhos carnais do homem. Às vezes, ele também sentiu fraqueza, e às vezes, ele também não conseguia discernir as coisas, assim como está escrito na Bíblia. Sua inteligência aumentou junto com sua idade. Essas palavras mostram apenas que ele tinha uma humanidade comum e normal, e não era particularmente diferente de outras pessoas comuns. Ele também havia crescido como uma pessoa normal, e não havia nada especial nele. No entanto, ele estava sob o cuidado e a proteção de Deus. Depois de batizado, ele passou a ser tentado, e após isso, começou a realizar seu ministério e obra. Ele tinha poder, sabedoria e autoridade. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não operava nele, nem que não estivesse nele antes de seu batismo. Antes de seu batismo, o Espírito Santo também habitava nele, mas não começara a operar oficialmente, pois há limites para quando Deus faz sua obra e, além disso, as pessoas normais passam por um processo normal de crescimento. O Espírito Santo sempre habitou dentro dele. Quando Jesus nasceu, ele era diferente dos outros, e uma estrela da manhã apareceu. Antes de seu nascimento, um anjo apareceu para José num sonho e lhe disse que Maria daria à luz uma criança do sexo masculino e que a criança fora concebida pelo Espírito Santo. Não foi logo após o batismo de Jesus, que foi também quando o Espírito Santo iniciou oficialmente sua obra, que o Espírito Santo caiu sobre ele. O dito de que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele faz referência ao início oficial de seu ministério. O Espírito de Deus estava nele antes, mas ele não iniciou sua obra, pois o tempo não havia chegado e o Espírito não começou a trabalhar precipitadamente. O Espírito deu o testemunho dele através do batismo. Quando ele saiu da água, o Espírito começou a trabalhar oficialmente nele, o que significava que o Deus encarnado havia começado a cumprir seu ministério e havia iniciado a obra de redenção, isto é, a Era da Graça, havia iniciado oficialmente. E assim, há um tempo para a obra de Deus, não importa a obra que ele faça. Depois de seu batismo, não houve nenhuma mudança em particular em Jesus. Ele ainda estava em sua carne original. É só que ele iniciou sua obra e revelou sua identidade. E ele estava repleto de autoridade e poder. Nesse sentido, ele era diferente de antes. Sua identidade era diferente.
o que significa dizer que houve uma mudança significativa em seu status. Este foi o testemunho do Espírito Santo, e não o trabalho feito pelo homem. No início, as pessoas não conheciam e só vieram a conhecer um pouco quando o Espírito Santo deu testemunho de Jesus dessa maneira. Se Jesus tivesse feito uma grande obra antes de o Espírito Santo dar testemunho dele, mas sem o testemunho do próprio Deus, então, independentemente de quão grande fosse sua obra, as pessoas nunca teriam conhecido sua identidade, pois o olho humano teria sido incapaz de vê-la. Sem o passo do testemunho do Espírito Santo, ninguém poderia reconhecê-lo como Deus encarnado. Se depois de o Espírito Santo dar testemunho dele, Jesus continuasse a trabalhar da mesma maneira, sem qualquer diferença, sua obra não teria tido esse efeito. E nisso é demonstrada principalmente a obra do Espírito Santo também. Depois que o Espírito Santo deu testemunho, o Espírito Santo teve que mostrar a si mesmo para que você pudesse ver claramente que ele era Deus, que havia o Espírito de Deus dentro dele. O testemunho de Deus não estava errado, e isso poderia provar que seu testemunho estava correto. Se a obra de antes e a de depois fossem a mesma, seu ministério encarnado e a obra do Espírito Santo não teriam sido reforçados, e assim o homem teria sido incapaz de reconhecer a obra do Espírito Santo, pois não haveria diferença clara. Depois de dar testemunho, o Espírito Santo teve que sustentar esse testemunho. Assim, ele teve que manifestar sua sabedoria e autoridade em Jesus, que era diferente de tempos passados. Naturalmente, esse não foi o efeito do batismo. O batismo é apenas uma cerimônia. É apenas que o batismo foi o caminho para mostrar que era hora de realizar seu ministério. Tal obra foi realizada para esclarecer o grande poder de Deus, para tornar claro o testemunho do Espírito Santo. E o Espírito Santo assumiria a responsabilidade por este testemunho até o final. Antes de realizar seu ministério, Jesus também ouviu sermões, pregou e disseminou o Evangelho em vários lugares. Ele não fez nenhuma grande obra porque o tempo não havia chegado para ele realizar seu ministério. E também porque o próprio Deus, humildemente, se escondeu na carne e não fez nenhuma obra até que chegasse a hora. Ele não trabalhou antes do batismo por 2 motivos. Primeiro, porque o Espírito Santo não tinha descendido oficialmente sobre ele para trabalhar, o que significa dizer que o Espírito Santo não tinha concedido a Jesus o poder e autoridade para realizar tal obra. E mesmo que ele conhecesse sua própria identidade, Jesus teria sido incapaz de realizar a obra que ele pretendia fazer mais tarde e teria que esperar até o dia de seu batismo. Esse era o tempo de Deus e ninguém era capaz de violá-lo, nem mesmo o próprio Jesus. O próprio Jesus não podia interromper sua própria obra. Claro que essa era a humildade de Deus e também a lei da obra de Deus. Se o Espírito de Deus não trabalhasse, ninguém poderia fazer sua obra. Segundo, antes de ele ser batizado, ele era apenas um homem normal e comum. Não era diferente de outras pessoas normais e comuns. Esse é um aspecto de como Deus encarnado não era sobrenatural. Deus encarnado não violou os arranjos do Espírito de Deus. Ele trabalhou de forma ordenada e muito normalmente. Foi somente após o batismo que sua obra passou a ter autoridade e poder. O que quer dizer que, embora ele fosse Deus encarnado, ele não realizou nenhum ato sobrenatural e cresceu da mesma maneira que outras pessoas normais.
Se Jesus já conhecesse sua própria identidade, se ele tivesse feito uma grande obra por toda a terra antes de seu batismo, e se tivesse sido diferente das pessoas normais, mostrando-se extraordinário, então não somente teria sido impossível para João fazer sua obra, mas também não haveria maneira de Deus começar a próxima etapa de sua obra. E assim, isso teria provado que o que Deus fez deu errado. E para o homem teria ficado aparente que o Espírito de Deus e a carne encarnada de Deus não vieram da mesma fonte. Assim, a obra de Jesus registrada na Bíblia é uma que foi realizada depois que ele foi batizado, e ela foi feita ao longo de 3 anos. A Bíblia não registra o que ele fez antes de ser batizado, porque ele não fez essa obra antes de ser batizado. Ele era apenas um homem comum e representava um homem comum. Antes de Jesus começar a realizar seu ministério, ele não era diferente das pessoas comuns, e os outros não conseguiam ver diferença alguma nele. Foi somente depois de chegar aos 29 anos de idade que Jesus soube que ele tinha vindo para completar um estágio da obra de Deus. Antes, ele mesmo não sabia, pois a obra feita por Deus não era sobrenatural. Quando ele participou de uma reunião na sinagoga aos 12 anos, Maria estava procurando por ele, e ele proferiu apenas uma frase, da mesma maneira que qualquer outra criança teria feito. Mãe, você não sabe que devo colocar a vontade de meu Pai acima de tudo? Claro que, como ele foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus não seria especial de alguma forma, mas sua excepcionalidade não queria dizer que ele era sobrenatural, mas simplesmente que ele amava a Deus mais do que qualquer outra criança. Embora ele fosse humano em aparência, sua substância ainda era especial e diferente da dos outros. Mas foi somente após o batismo que ele realmente sentiu o Espírito Santo trabalhando nele, sentindo que ele era o próprio Deus. Foi somente quando ele chegou aos 33 anos de idade que ele verdadeiramente percebeu que o Espírito Santo pretendia realizar a obra de crucificação através dele. Aos 32 anos de idade, ele veio a conhecer algumas verdades internas, assim como está escrito no Evangelho de Mateus. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao 3º dia ressuscitasse. Ele não sabia de antemão a obra que deveria fazer, mas soube sim em um momento específico. Ele não sabia plenamente assim que nasceu. O Espírito Santo trabalhou gradativamente nele e houve um processo para a obra. Se no início ele soubesse que ele era Deus e Cristo e o Filho do homem encarnado, que ele deveria realizar a obra da crucificação, então por que ele não trabalhou antes? Porque só depois de falar aos seus discípulos sobre seu ministério, Jesus sentiu tristeza e orou fervorosamente por isso. Porque João abriu o caminho para ele e o batizou antes de ele entender muitas coisas que ele não havia entendido. O que isto prova é que era a obra de Deus encarnado, e para ele compreender e alcançar, houve um processo, pois ele era a carne encarnada de Deus, cuja obra era diferente daquela feita diretamente pelo Espírito. Cada etapa da obra de Deus segue uma única e mesma corrente, e assim, no plano de gestão de 6.000 anos de Deus,
Cada passo foi seguido de perto pelo próximo, desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Se não houvesse ninguém para preparar o caminho, não haveria ninguém para vir depois. Já que há aqueles que vêm depois, há aqueles que preparam o caminho. Dessa forma, a obra foi repassada de um para outro, passo a passo. Um passo segue o outro, e sem alguém para abrir o caminho, seria impossível começar a obra. E Deus não teria meios para levar sua obra adiante. Nenhum passo contradiz o outro, e cada um segue o outro em sequência para formar uma corrente. Tudo isso é feito pelo mesmo Espírito. Mas, independentemente de alguém abrir o caminho ou exercer a obra de outro, isso não determina sua identidade. Não é verdade? João abriu o caminho e Jesus continuou sua obra. Então, isso prova que a identidade de Jesus é inferior à de João? Jeová realizou a sua obra antes de Jesus. Então você pode dizer que Jeová é maior que Jesus? Não importa se eles prepararam o caminho ou continuaram a obra de outros. O mais importante é a substância de sua obra e a identidade que ela representa. Não é verdade? Como Deus pretendia trabalhar entre os homens, ele teve que levantar aqueles que poderiam fazer a obra de preparar o caminho. Quando João começou a pregar, ele disse: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Ele disse isso desde o início. E por que ele foi capaz de dizer estas palavras? Com relação à ordem em que essas palavras foram ditas, foi João quem primeiro proferiu o evangelho do reino dos céus, e Jesus foi quem proferiu depois. De acordo com as concepções do homem, foi João quem abriu o novo caminho. E claro, João foi maior do que Jesus. Mas João não disse que ele era Cristo, e Deus não deu testemunho dele como amado Filho de Deus, mas apenas o usou para abrir e preparar o caminho para o Senhor. Ele abriu o caminho para Jesus, mas não pôde trabalhar em nome de Jesus. Todo o trabalho do homem também foi mantido pelo Espírito Santo. Na era do Antigo Testamento, foi Jeová quem liderou o caminho e a obra de Jeová representou toda a era do Antigo Testamento e toda a obra realizada em Israel. Moisés meramente sustentou essa obra na terra, e seus trabalhos contam como a cooperação dada pelo homem. À época, foi Jeová quem falou. Ele convocou Moisés e o levantou dentre o povo de Israel. E ele fez com que Moisés conduzisse o povo ao deserto para ir a Canaã. Esta não foi a obra do próprio Moisés, mas uma que foi dirigida pessoalmente por Jeová. Portanto, Moisés não pode ser chamado de Deus. Moisés também estabeleceu a lei, mas esta lei foi decretada pessoalmente por Jeová, que fez com que ela fosse proferida por Moisés. Jesus também fez mandamentos, aboliu a lei do Antigo Testamento e estabeleceu os mandamentos para a nova era. Porque Jesus é o próprio Deus. Porque essas não são a mesma coisa. À época, a obra feita por Moisés não representava a era nem abriu um novo caminho. Ele foi dirigido por Jeová e era meramente alguém que era usado por Deus. Quando Jesus veio, João já havia dado um passo para abrir o caminho e começado a disseminar o evangelho do reino dos céus. O Espírito Santo havia começado isso. Quando Jesus apareceu, ele realizou sua própria obra diretamente, mas havia uma grande diferença entre sua obra e as enunciações de Moisés. Isaías também proferiu muitas profecias, mas por que ele não era o próprio Deus? Jesus não proferiu tantas profecias,
mas porque ele era o próprio Deus. Ninguém se atreve a dizer que a obra de Jesus naquela época veio do Espírito Santo, nem que tudo veio da vontade do homem ou foi totalmente a obra do próprio Deus. O homem não tem como analisar tais coisas. Pode-se dizer que Isaías fez a obra e proferiu tais profecias, e todas elas vieram do Espírito Santo. Não vieram diretamente do próprio Isaías, mas foram revelações de Jeová. Jesus não fez uma obra muito extensiva e não proferiu muitas palavras, nem proferiu muitas profecias. Para o homem, sua pregação não parecia muito exaltada, mas ele era o próprio Deus, e o homem não pode explicar isso. Ninguém jamais acreditou em João, Isaías ou Davi, e ninguém jamais os chamou de Deus, ou o Deus Davi, ou o Deus João. Ninguém nunca falou assim, e somente Jesus já foi chamado de Cristo. Essa classificação é feita de acordo com o testemunho de Deus, a obra que ele empreendeu e o ministério que ele realizou. Com relação aos grandes homens da Bíblia, Abraão, Davi, Josué, Daniel, Isaías, João e Jesus, através da obra que fizeram, você consegue distinguir quem é o próprio Deus e que tipos de pessoas são profetas e quais são os apóstolos. Quem foi usado por Deus e quem foi o próprio Deus são diferenciados e determinados pela substância e pelo tipo de obra que fizeram. Se você não consegue fazer essa distinção, isso prova que você não sabe o que significa crer em Deus. Jesus é Deus porque ele proferiu tantas palavras e fez tanto trabalho, em particular sua demonstração de muitos milagres. Da mesma forma, João também trabalhou muito e proferiu muitas palavras, assim como Moisés. Porque eles não foram chamados de Deus. Adão foi criado diretamente por Deus. Por que ele não foi chamado de Deus, em vez de ser chamado de criatura? Se alguém lhe dissesse, hoje Deus fez tanto trabalho e proferiu tantas palavras, ele é o próprio Deus. Então, uma vez que Moisés proferiu tantas palavras, ele também deve ser o próprio Deus. Você deve perguntar a ele em retorno, naquele tempo, por que Deus deu testemunho de Jesus e não a João, como o próprio Deus? João não veio antes de Jesus? Qual foi maior, a obra de João ou a de Jesus? Para o homem, João parece maior que Jesus, mas porque o Espírito Santo deu testemunho de Jesus e não de João? A mesma coisa está acontecendo hoje. No início, quando Moisés liderou o povo de Israel, Jeová falou com ele de dentre as nuvens. Moisés não falou diretamente, mas foi guiado diretamente por Jeová. Essa foi a obra da Israel do Antigo Testamento. Dentro de Moisés não havia o Espírito ou o Ser de Deus. Ele não podia fazer essa obra. Portanto, há uma grande diferença entre aquilo feito por ele e por Jesus. E isso é porque a obra que fizeram é diferente. É possível discernir entre alguém usado por Deus, um profeta, um apóstolo ou o próprio Deus pela natureza de sua obra. E isso dará fim às suas dúvidas. Na Bíblia, está escrito que somente o Cordeiro pode abrir os 7 selos. Através dos tempos, tem havido muitos expositores das Escrituras entre essas grandes figuras, e por isso você pode dizer que eles são todos do Cordeiro? Você pode dizer que todas as suas explicações vêm de Deus? Eles são meramente expositores. Eles não têm a identidade do Cordeiro. Como eles poderiam ser dignos de abrir os 7 selos? É verdade que somente o Cordeiro pode abrir os 7 selos, mas ele não vem apenas para abrir os 7 selos. Essa obra não é necessária, ela é feita incidentalmente.
Ele é perfeitamente claro sobre sua própria obra. É necessário que ele passe muito tempo interpretando as Escrituras? A era do Cordeiro que interpreta as Escrituras deve ser acrescentada aos 6.000 anos de obra? Ele vem para fazer uma nova obra, mas também faz algumas revelações sobre a obra de tempos passados, fazendo com que as pessoas entendam a verdade de 6.000 anos de obra. Não há necessidade de explicar muitas passagens da Bíblia. É a obra de hoje que é fundamental, que é importante. Você deve saber que Deus não vem especialmente para quebrar os 7 selos, mas para fazer a obra da salvação. Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sorte? Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Sem o início deste novo estágio da obra, quem sabe até onde vocês evangelistas, pregadores, expositores e os chamados grandes homens espirituais chegariam. Sem o começo deste novo estágio da obra, o que vocês dizem é obsoleto. Está ascendendo ao trono ou preparando a estatura de se tornar rei, negando o eu ou subjugando o corpo, sendo paciente ou aprendendo lições de todas as coisas, humildade ou amor. Isso não é entoar a mesma velha melodia? Não passa de chamar a mesma coisa por um nome diferente. Seria cobrir a cabeça e partir o pão, impor as mãos e orar, e curar os enfermos e expulsar os demônios. Poderia haver alguma obra nova? Poderia haver alguma perspectiva de desenvolvimento? Se você continuar a liderar dessa maneira, seguirá cegamente a doutrina ou obedecerá à convenção. Vocês acreditam que suas obras são tão sublimes, mas vocês não sabem que tudo foi passado e ensinado por aqueles velhos homens dos tempos antigos? Tudo que vocês dizem e fazem não são as últimas palavras daqueles velhos homens. Não é o encargo desses velhos homens antes de seu falecimento? Você acha que suas ações superam as dos apóstolos e profetas das gerações passadas e até superam todas as coisas? O início deste estágio da obra colocou um fim à sua adoração do trabalho de Witness Lee de buscar se tornar um rei e ascender ao trono, e paralisou sua arrogância e fanfarronice, de modo que vocês são incapazes de se intrometer neste estágio da obra. Sem este estágio da obra, vocês afundariam cada vez mais profundamente na irredimibilidade. Há coisas antigas demais entre vocês.
Felizmente, a obra de hoje resgatou vocês. Caso contrário, quem sabe que direção vocês tomariam? Visto que Deus é um Deus que é sempre novo e nunca velho, por que você não busca coisas novas? Por que você sempre se atém às coisas antigas? E assim, conhecer a obra do Espírito Santo hoje é da maior importância.